A paz do Senhor, amadas irmãs. Estou passando aqui para deixar uma porção da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 32, que diz: Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para a sua casa em paz. Vá para a sua casa em paz. E ouviu o que você disse e atendi o seu pedido. Que mulher extraordinária. Abigail, ela nos inspira. O nome Abigail significa Deus, o Deus que me alegra. Ou meu pai me alegra. Ou a alegria de meu pai. Abigail estava um dia como outro na sua casa. E de repente o seu servo chega e diz para ela que leve em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua casa. Ele é um homem mau e ninguém consegue conversar com ele. E Abigail quer entender melhor essa história e ele diz: Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro de proteção ao nosso redor, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas, eles nos protegeram. E Abigail, diante deste fato de que o mal já havia sido estabelecido e que Davi estava vindo com muita fúria, com muita raiva, para exterminar a casa de Nabal. Nabal significa um homem insensato. O nome de Nabal significa tolo e insensato. Este homem, ele foi mal agradecido. Ele não soube pagar o bem com o bem. O bem que Davi fez, ele pagou com o mal. E agora Abigail está ali diante dessa situação. E o que me chama a atenção é que esta mulher que é bela, formosa, inteligente, sábia, equilibrada, intercessora, ela tem uma atitude que poucas mulheres teriam diante de uma notícia tão terrível. Ou elas fariam um escândalo, ou traçariam a rota de fuga, ou enfrentaria o problema de frente. E foi isso que Abigail fez. Abigail, a palavra de Deus nos diz que ela se apressou. Ela tinha uma despensa, onde ela tinha alimento, ela tinha reserva. Diante do mal que já havia sido estabelecido, ela tinha reserva. E essa reserva, ela pegou de tudo que tinha e colocou nos lombos de um jumento e mandou o seu servo levar para Davi. E ela foi atrás. Mas eu quero dizer para você, irmã, se você fosse surpreendida com uma notícia que iria destruir a sua família, qual era o seu posicionamento? Você tinha reserva, trazendo lições espirituais, reservas espirituais. Será que você tem uma vida diária com Deus, práticas diárias de oração, de jejum, de palavra, de busca? De quando você precisar, você saber que vai chegar diante de Deus e Deus vai intervir, e Deus vai agir, Deus vai livrar e Deus vai proteger. Porque Abigail, vivendo em um ambiente onde o seu esposo era tolo e insensato, ela não se deixou contaminar com as atitudes dele, com o temperamento dele, nem com a forma dele agir. Essa mulher, ela fluía no fruto do Espírito. Ela tinha bom senso, ela tinha um temperamento. Ela tinha domínio próprio, ela tinha temperança. Era uma mulher que era bondosa, era benigna, tinha alegria, tinha paz.
E essas reservas espirituais nos ajudam em tempo de guerra, em tempo de aflição, em tempo de luta, em tempo de batalha. E olha o equilíbrio que essa mulher tem, que nos inspira. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 10, 18, que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Moderar os lábios. Falar menos e ouvir mais. É prudente. E essa mulher deveria ter falado, deveria ter brigado, mas não. Ela tomou uma atitude. E a Bíblia diz que o jovem foi na frente levando alimento, Abigail foi um pouco mais atrás, mas quando ela vê Davi, ela se prostra diante de Davi. E ela passa a interceder, ela pede para Davi ouvi-la. E ela pede perdão também, porque ela se culpa. Ela diz, a culpa é minha, porque eu não vi os seus homens chegarem. Se eu tivesse visto, eu teria socorrido, teria auxiliado. E quando ela começa a falar com sabedoria, os argumentos de Abigail eram argumentos inteligentes e sábios. A ira que estava no coração de Davi foi aplacando. Davi foi ficando mais calmo. E ele passou a ouvir o que Abigail dizia. E a partir do momento que Abigail falava, ele ia tomando consciência de quão grande seria o mal que ele ia fazer. Sangues inocentes seriam derramados. E Abigail começa a falar com ele, começa a trazer a razão para ele. E começa a orar por ele, né? Começa a profetizar a bênção sobre a vida dele. E essa mulher, com seus argumentos sábios, prudentes, através da sua intercessão, ela desarmou todo aquele exército de homens furiosos, irados. A palavra de Deus nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com a sua própria mão. Abigail foi tão sábia que Davi reconheceu isso. Que se ela não tivesse se apressado, o mal teria se estabelecido e a casa dela teria sido destruída. E ele louva a Deus, chama ela de bendita és tu, que me livrou, que poupou Davi de cometer um pecado tão grande. E Abigail, ela como intercessora, salva também a sua casa. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, 24, que palavras agradáveis, bondosas, são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. A doçura das palavras de Abigail foram favos de mel para o coração de Davi. Amadas, Deus te convocou para ser uma mulher sábia, adjuntora, auxiliadora. Mesmo que você conviva com Nabal dentro da sua casa, Deus é poderoso de pegar Nabal, amassar e fazer um vaso novo, um vaso para a glória, para a honra do nome dele. Para Deus nada é impossível, mas você que Deus tem chamado para esse tempo, para estar nessa campanha de oração, pela sua casa, pela sua família, é com você que Deus está falando. Reaja em oração, reaja na adoração, reaja no jejum, na meditação, na palavra. Reaja no equilíbrio, na inteligência que Deus te deu. Porque a palavra de Deus também nos diz que uma palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Use a inteligência espiritual que Deus já te deu. Use a capacidade que Deus te deu. Use a sabedoria que você já teve acesso. Porque Tiago disse que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Sem lançar em rosto. Use as estratégias que Deus deu. É tão lindo isso aqui, porque a gente consegue enxergar que Abigail, ela continua agindo com sabedoria, mesmo já tendo uma grande vitória, porque Davi, ele diz, vai em paz para a tua casa. Trouxe tranquilidade ao coração de Abigail, que o mal que havia sido estabelecido agora não existe mais. E eu quero profetizar isso para a sua casa. Vai em paz para a tua casa, amada. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine no seu lar, reine na sua vida e na vida dos seus. Porque nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que vinha proferir palavras de maldição, você tem o poder de rejeitar. No poder que há no nome de Jesus. E você é um auxiliador, é uma companheira, é uma amiga
do seu esposo. Mesmo que ele tenha um coração rude, Deus é poderoso para ir lá e mudar o coração de pedra e dar um coração de carne. O Senhor tem o poder de controlar esse temperamento agressivo. Talvez palavras que vêm direcionadas a você machucam o teu coração. O Senhor tem o poder de sarar as tuas feridas e mudar essa forma de como falam contigo. Deus, ele tem o poder de mudar as circunstâncias, os cenários, os problemas, as adversidades. Ele tem o poder nas suas mãos. E a palavra de Deus nos diz que Abigail chegou em casa, Nabal estava embriagado e ela não falou nada com ele. Ela esperou para o outro dia. No outro dia, quando ele acordou, ele estava num banquete. Aí Abigail fala com ele os fatos que aconteceram no dia anterior. E a palavra de Deus nos diz que Nabal, o coração dele petrificou. É incrível isso, porque ele talvez não esperava que tivesse acontecido tantas coisas enquanto ele estava lá embriagado, sem ter noção do que estava acontecendo. Mas a palavra de Deus nos diz que que amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. E ele adoeceu, 10 dias depois ele morreu. E Davi casou-se com Abigail. Minha querida, a luta que a gente muitas vezes vence é de boca fechada. E em todas elas é de joelho no chão. Eu quero profetizar para a tua vida nessa tarde, nesse dia, que a tua família é como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A tua família irá florescer, irá produzir frutos em todas as estações, porque Deus é contigo, não tenha medo. O Senhor vai usar o teu esposo como sacerdote do seu lar. Deus vai usar o teu esposo para te ajudar dentro da tua casa. Respeite-o, ame, considere, elogie, faça a sua parte como uma mulher auxiliadora. Porque mesmo que você esteja vivendo em um lugar de agressão física, psicológica, verbal, mesmo que você esteja vivendo em um ambiente onde há rebeldia, onde há brigas, onde há contendas, onde há guerras, você é esse instrumento de bênção, de paz, de amor, de esperança. Você é pacificadora. Você é luz em meio a essas trevas. Profetize sobre esses ossos secos, eles terão vidas. Deus trará equilíbrio para a tua vida, para a tua mente, para os teus pensamentos, para que você haja com sabedoria e em tudo você venha a ser bem-sucedida e que a tua casa tenha paz. Que a paz que excede todo entendimento flua através de você. Flua em você, dentro da sua casa. E que a presença de Deus venha fluir em todas as áreas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fica com essa palavra e medita um pouco mais na vida de Abigail, que é uma mulher extraordinária e traz lições preciosas. E eu tenho certeza que você terá testemunhos para contar. Deus a abençoe. Fica na paz.